Fala pessoal, Sandro Sampaio. Depois de um bom tempo sem gravar, eu percebi a necessidade de voltar a criar conteúdo aqui para o canal, para te ajudar nessa nova fase de pós-produção com inteligência artificial. A IA acelera muito o processo, mas depender só dela pode sair caro e limitar o teu controle criativo. Vou te mostrar como usar a IA no modo correto, economizar tempo e dinheiro, mas sem abandonar as técnicas manuais. No vídeo de hoje, vamos falar sobre Gradient Map, uma ferramenta extremamente poderosa para color grading, e também a importância de trabalhar com referência dentro do Photoshop. E antes de eu sair criando o Gradient Map, eu sair ajustando as imagens, uma das coisas que eu acho que é fundamental hoje na pós-produção e também com a IA é a busca por referência. Porque uma coisa é a gente imaginar a pessoa falar o que que ela pensa, qual que é, mas a partir do momento que eu tenho uma referência visual, eu consigo dizer para a IA como que eu faço isso. E eu também consigo chegar no resultado que eu preciso. Então a primeira coisa é buscar uma referência. Então eu vou usar aqui o Pinterest como um site de referências. Eu gosto de separar muitas coisas, por exemplo, quando eu vou fazer um trabalho de design, grafismo, cores, exemplo de marcas concorrentes, para mim analisar o que que o mercado hoje está usando. Nada disso eu vou copiar, mas eu vou me inspirar nesse material. Então eu separei uma pasta Color aqui, onde eu busquei vários objetos, como sapatos, bolsas, anéis, cores específicas para me levar para o Photoshop ou eu falar para minha IA qual que é a cor que eu vou seguir. Então a primeira coisa que eu gosto de fazer é buscar referência, porque isso vai me trazer muito mais fidelidade no meu resultado final. Porque o que que acontece? A referência ela não me dá só o resultado, mas ela me dá uma direção de contraste, temperatura, saturação, a sensação que a imagem quer passar. E isso é importante para cada trabalho. Agora que eu já escolhi minhas referências, já baixei, copiei, salvei na minha máquina, agora a gente vai para o Photoshop. E a segunda coisa que eu quero fazer, que eu acho que também é super importante, é eu criar minha estrutura de layers para levar meu trabalho organizado, inclusive para depois finalizar. Se eu tiver que trabalhar com mais pessoas dentro da empresa, para que cada um entenda como é que as pessoas trabalham, onde são colocados os ajustes de cor, onde são colocados os ajustes de luz, de retoques. Então, eu acho que é super importante tu ter uma estrutura base sempre organizada. Eu tenho uma Action aqui que eu uso em todos os meus trabalhos, que eu vou só clicar aqui, ó, ela já vai criar toda a minha estrutura. Inclusive, se você quiser essa action, é só me seguir lá no Instagram, o link está aqui na descrição. Me dá um oizinho lá que eu te mando essa action, beleza? Então, criei minha estrutura. O que que isso aqui vai me trazer de importância? Toda a minha organização. Eu vou colocar todos os meus ajustes de cor nessa pasta, os ajustes de luz nessa pasta, os retoques que eu tenho que fazer nessa pasta. Outra coisa importante é que essa organização traz também, quando eu faço um recorte, por exemplo, eu posso dizer que o ajuste vai pegar um sapato, só no fundo, só na pedra. Então, a parte de recorte ela é fundamental. Se você quer saber como fazer máscara, se você quiser saber um pouquinho mais sobre máscara, eu vou deixar um link aqui no card que vai te levar para outro vídeo. Eu vou fazer um recorte rápido aqui com a própria IA do Photoshop. Vou clicar na imagem, vou clicar no meu layer, vou aqui em Select Subject, ele já selecionou e eu vou aplicar a máscara aqui na pasta. E aqui no fundo eu vou colocar um Solid Color branco só para isolar essa cor. Por que que esse recorte ele ficou perfeito? Porque eu já estou usando a própria IA do Photoshop para fazer esse recorte. E como é que eu faço isso para ele ter essa melhor eficiência? Que geralmente o padrão ele vem para fazer o recorte pelo próprio device, que é o próprio Photoshop, e não pela nuvem. Então eu dou um Ctrl K ou Command K. Aqui, Imagem Process, ele vem como padrão device. E eu vou deixar Cloud. Então ele vai ter um recorte muito melhor. E isso facilita todo o meu processo também. Então, a importância da organização das camadas é para eu ter uma noção do, por exemplo, quero mudar a cor do fundo aqui, total, sobre qualquer camada. Ah, mas eu não quero, por exemplo, vou fazer só um teste rápido aqui. Fiz uma seleção, vou segurar aqui o Alt Shift e vou fazer uma intersecção. Aqui no ajuste de cor, eu vou criar um Gradient Map, que é o que a gente vai falar. E eu vou escolher um gradiente qualquer aqui, só para a gente fazer um teste. Ele está pegando só no sapato. Por isso que a importância da máscara, ela é super eficiente. Se estiver tudo trabalhando com pasta, máscara, vai ficar melhor ainda. Agora vamos criar o Gradient Map e trabalhar em cima das cores. Eu vou fechar esse arquivo aqui. Eu já deixei um arquivo aqui organizado. Eu até inclusive tirei o sapato e deixei as referências aqui dentro para facilitar a nossa vida.
Então eu tenho aqui, ó, a máscara do sapato 1 e tem a máscara do sapato 2. Essa parte aqui, como eu não vou alterar a cor, então, mas senão eu poderia alterar também. Agora vamos ver as referências que eu trouxe para esse trabalho. Vou desligar aqui a máscara, seguro o Shift e eu tenho 4 sapatos aqui. E aí eu posso escolher a cor. Vamos começar pelo vermelho, que eu acho que é mais legal. Então, como é que eu faço isso aqui? Eu vou entrar na pasta do sapato 01, vou chamar um Gradient Map. E aqui, como que funciona? Eu já tenho um vídeo sobre Gradient Map, eu vou deixar o link aqui no card, que explica muito mais sobre como que cria, como se organiza o Gradient Map, mas eu vou dar uma explicação geral aqui. O Gradient Map, ele trabalha da seguinte forma, ele é um mapa de degradê que ele trabalha sobre a imagem que está embaixo, baseado na iluminação dela. Então eu vou clicar aqui, vou clicar no Gradient. Como que funciona o Gradient Map? Bom, simplesmente funciona dessa seguinte forma. Eu já tenho um vídeo que eu explico muito mais sobre o Gradient Map, eu vou deixar o link aqui nos cards, mas eu vou explicar aqui também de uma forma um pouco mais rápida. Para eu trocar e alterar e capturar as cores, eu preciso estar nesse ícone. Se eu tiver aqui, eu não consigo. Então, isso aqui é importante. Clica aqui, clica nas propriedades do Gradient Map, e agora eu trabalho aqui com duas cores, ele já mudou para preto. Só que para eu ter um resultado muito melhor, é bom que eu tenha 5 tons de luz dentro desse Gradient Map. Por exemplo, eu tenho que ter os pretos, meios tons, tem que ter as sombras, altas luzes e os brancos. Então isso é importante. Então o que que eu vou fazer? Primeira coisa que eu vou capturar vai ser as áreas escuras do sapato que eu quero alterar a cor. Então vamos começar por esse verde. Aqui não tem nenhum preto, então, mas eu vou clicar no verde e eu vou trazer aqui para baixo, como se fosse os pretos dele. Ok, agora eu vou capturar as sombras. Eu só levo o meu mouse até aqui, ó, e aí agora eu vou capturar as sombras, que são essas cores aqui, ó. Ok, agora eu vou capturar os meios tons. Os meios tons são essas cores aqui, ó. Agora eu vou capturar as altas luzes, que são esses aqui, ó, esses brilhinhos aqui. Ok. Dentro desse espectro de cor eu tenho cinco tonalidades de luz. Agora eu consigo graduar isso aqui, ó, simplesmente mexendo nos sliders. Se eu quero mais sombra, se eu quero mais brilho. Então eu consigo ter o resultado baseado na minha referência. Então, o resultado ele é muito satisfatório e de uma forma rápida. O que que isso aqui também é importante? Primeiro, eu poderia trocar a cor desse sapato com IA, todo mundo hoje querendo usar. Deixa eu pegar minha referência aqui. Vou copiar essa cor, copiei a cor, liga aqui e agora eu vou trocar a cor com IA. Seguro o Ctrl, agora eu vou aqui em Generate, clica e aqui eu posso escolher, geralmente ele vem marcado com essa opção aqui. Para trocar pelo Nano Banana, que ele é mais eficiente, clica aqui, clica em parceiros e aqui você tem todos eles. Tem o Nano Banana, tem o Flux, tem o Flux Pro, eu vou usando o Banana 2. E aqui eu vou dizer para ele, altere, altere a cor para, e vou dizer aqui a cor que eu copiei. Vou colocar esse asterisco para ele saber que é uma cor hexadecimal, a cor que eu capturei aqui do sapato. Só que antes de eu alterar essa cor, eu quero mostrar uma coisa que é super importante para você ver como você gasta crédito sem saber. Eu vou aqui no meu Adobe Cloud e aqui no meu usuário eu vou clicar e vou ver a minha conta. Ele vai abrir minha conta e vamos ver quanto que eu tenho de crédito nesse momento e quanto que ele vai consumir. Eu tenho 3.480 de 4.000 créditos. Vamos ver, vamos fazer a alteração e a gente vê o que que acontece. Altere a cor para e dá o Generate. Bom, vamos ver se chegou no resultado. Eu vou clicar aqui na minha referência, ó, não ficou 100%. Outro detalhe, se eu for ver aqui, ó, ele deu uma alterada no sapato, ó, deu uma mexida. E isso aqui não é interessante. Então, a IA, ela é muito boa. Só que às vezes, essa pequena diferença tem pessoas que não notam. E aí, num trabalho profissional, isso pode ser um problema. Ela resolve, mas às vezes
pode ser que a gente não consiga um resultado melhor. Mas para eu conseguir um resultado melhor, se eu trabalhar melhor no prompt, pode ser que sim. Mas isso tem que tomar muito cuidado. Então, eu prefiro fazer esse tipo de coisa manual. E vamos ver quanto que ele consumiu do meu crédito. 3.460. Usou 20 créditos. Tem pessoas que têm menos créditos, então isso vai consumir. Então, para trocar cor, geralmente eu prefiro fazer manual. E com Gradient Map, essa troca de cor, ela fica muito mais eficiente, barata e muito mais fácil de trocar. Por exemplo, se eu quisesse trocar essa cor para um vermelho, vamos abrir nossa referência. Eu vou clicar aqui, clica no ícone, clica no gradiente e agora eu vou buscar os 5 tons de luz dentro do meu vermelho. Então aqui, eu começo pelos escuros. Vou pegar esse cara aqui e vou trazer ele mais para cá. Lembra, isso aqui são os escuros, os pretos. Tem que ser bem para dar contraste. Sombras. Onde é que estão as minhas sombras? Estão aqui, ó. Ok. Onde é que estão os meus meios tons? Estão aqui, ó. Onde que estão as minhas altas luzes? Estão aqui, ó. E os brancos? Olha lá o resultado. Aí eu posso só controlar por aqui, ó. Mais sombra, menos sombra, mais clarinho, mais escuro, mais altas luzes. Ok. E o resultado é super eficiente. Vamos pegar uma outra imagem. Eu tenho essa bolsa, tenho as máscaras e também tenho as minhas referências que eu já busquei. Já está tudo aqui na pastinha referência. Aqui tenho alguns ajustes que eu já fiz e as máscaras que eu deixei pronto. Eu tenho a máscara da bolsa e tenho a máscara do metal. E também tem uma máscara aqui de ambientação, que é essa sombra aqui, ó, dependendo da cor, né, que a bolsa vai emitir aqui, isso aqui ela tem que alterar. Se eu botar uma bolsa rosa, ela tem que emitir um rosinha. Se eu botar uma bolsa verde, tem que emitir uma cor verde. Então eu já deixei que a gente pode alterar isso aqui também. E também deixei aqui para os metais, como ele está refletindo a cor da bolsa, eu coloquei aqui uma máscara, pegando nessas áreas, para a cor que a gente for usar, a gente clicar ali e alterar a cor também. Então vamos lá, vamos começar. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou chamar um Gradient Map. A gente vai criar e editar e salvar. O meu Gradient Map. Vamos buscar a referência. Vamos lá. Clica aqui no ícone, clica aqui. O preto vai ser essa cor aqui. Ok. A sombra vai ser essa cor aqui. Os meios tons vão ser essa cor aqui. As altas luzes vão ser esse mais clarinho. Ok. E agora aqui eu só controlo a minha bolsa até chegar na tonalidade que eu preciso. Mais claro, menos sombra. Como é que eu salvo? Bolsa, bolsa azul. New. Pronto, tem o gradiente aqui. Aqui em cima eu tenho um monte de gradiente, eu tenho várias pastas de gradiente. Inclusive, se você quiser esses gradientes, os meus favoritos, lá no Instagram, me segue e pode me pedir no direct que eu mando. Então aqui no favoritos, eu tenho várias cores que eu já estou usando. Por exemplo, eu quero trocar essa cor da bolsa para o verde. Eu quero trocar a cor para o amarelo. E aí eu só edito. Mais claro, menos sombra, ou deixa mais sombra e mais claro ainda. Menos luz, mais estourado. Então aqui, ó, eu vou controlando, mas é bom eu ver a minha referência. A lilás, a mesma coisa. Se fosse a vermelha, ó, aqui eu só tenho 3 tons, então é legal eu ter as sombras. Então aqui em vez de pegar, vou botar aqui no vermelho, vou pegar isso aqui como sombra, os meios tons e aqui também. Vou pegar as altas luzes, vou pegar como esse aqui, ó. Ok. E agora eu quero controlar menos sombra, mais claro e menos saturado. Aí eu vou clicar aqui, eu tenho o Hue, Saturation e o brilho. Então aqui eu vou colocar menos saturação. Aqui, vou colocar menos saturação aqui também.
E vou colocar menos saturação aqui também. Ok. Então, assim que eu troco a cor. Mas vamos deixar aqui nessa verde, que eu acho que é legal. Ou não, nesse roxinho. Agora eu quero trocar a cor do meu dourado aqui, que são os metais. Vou chamar um gradiente map. E aí pode ser também a mesma coisa. Posso escolher aqui, vou trocar por essa cor, que é o metal. E agora, o que que eu vou fazer? Eu quero ir um pouco mais escuro, beleza? Eu quero que esse cinza, em vez de ser cinza puro, 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 vamos dizer que eu queira o roxinho. Vamos colocar um pouquinho aqui, ó, para ele ter um pouquinho da ambientação. Legal. E agora aqui, ó, seria as sombras. Deixa eu desligar as outras bolsas aqui. Ah, outra coisa, se eu quiser selecionar aqui, eu vou deletar essa máscara e eu quero selecionar só minha bolsa. Vou pegar aqui no Layer, Select Subject e colocar a máscara. Olha aqui, forma rápida e fácil. E agora eu quero que reflita esse lilás aqui nas cores. Aqui, ó, eu vou clicar, vou pegar, pronto. Aqui já está como color e eu já tenho essa cor. Quais são as coisas mais importantes que eu acredito hoje, tanto de novidade de inteligência artificial, pós-produção, fotografia? O que que eu acredito que é importante? Primeira coisa, trabalhar com boas referências, organização correta das máscaras do Photoshop, né? Como criamos aqui o Gradient Map, qual a importância? Vocês podem ver que eu apenas usei uma única camada para trocar a cor e o resultado foi perfeito. Então, assim, ó, eu quero uma bolsa. Vamos clicar aqui, uma bolsa amarela, né? Que nem eu falei, tá pronta. Uma bolsa azul, uma bolsa verde. E aí eu posso criar qualquer cor e eu posso editar isso. Então é uma maneira muito simples de eu fazer o meu trabalho. Então isso aqui é fundamental. Aprendemos também como criar algumas máscaras, como ver onde é que estão os créditos ali para você não consumir tanto crédito com coisas simples. A diferença, né, entre a IA entender o processo, que foi fundamental, economia de tempo e a construção do teu mood lá no Pinterest, que eu acho que é super importante. Sempre faça isso. Vai fazer um trabalho? Busca referência de rosto. Vou fazer fotografia de rosto para modelo. Então, assim, ó, eu vou lá, busco masculino, feminino, que tipo de pose que eu acho interessante, iluminação. Isso tudo me ajuda na concepção do meu trabalho. Então, eu acho isso super importante. Beleza, pessoal? Então, se chegou até aqui, deixa um like, se inscreve no canal, comenta, pode pedir novos vídeos, tira dúvidas, me segue no Instagram. Até o próximo vídeo.